E agora nós vamos para o painel, segundo painel, sobre o tema Direito, Vingança e Violência. Então eu só vou dizer umas poucas palavras aí para reaquecer o debate, já que na primeira mesa os dois expositores falaram sobre Kafka. Eu queria lembrar um autor que influenciou Kafka, que é um alemão, von Kleist, que escreveu em 1810 uma novela sobre um comerciante do século XVI que teve 2 cavalos roubados, apreendidos por um nobre, e esse comerciante, Michel Colas, processou o nobre, mas o seu caso foi negado pela influência de toda a aristocracia, e sem sucesso, depois de tentar apoio político, a própria intervenção da sua esposa, ele buscou uma outra via fora do processo, uma via não institucional, organizando então um bando para lutar por justiça. E depois de ter prometida a intervenção do Martinho Lutero ao seu favor, e depois de ter a sua própria esposa assassinada nesse conflito, ao final ele teve os seus 2 cavalos devolvidos, então a justiça teria sido restabelecida. Mas, ao mesmo tempo, por ter organizado aquela resistência paramilitar aos poderes oficiais da nobreza, da aristocracia, ele foi condenado e executado. Afinal, como diria então o professor Tesp, porque ele não apenas rejeitou o comando normativo, a ordem jurídica, ele desconstituiu a autoridade daquela ordem normativa, e por isso, ao mesmo tempo que teve a sua justiça restabelecida com a devolução de seus cavalos, ele foi condenado por atentar contra essa ordem. E essa história faz lembrar também aquela questão do Kelsen, logo no início da teoria pura do direito, quando ele tenta diferenciar o Estado de um bando de salteadores, de um bando de assaltantes que tentasse se impor à força sobre uma comunidade. O critério não poderia ser a justiça, que era o critério de Santo Agostinho, que o Estado é uma ordem justa e a ordem desse bando de assaltantes não é. Mas para o Kelsen o critério seria a simples obediência. O fato da ordem ser obedecida, dela ser, portanto, eficaz, é que fundamentaria a validade geral do direito da ordem jurídica. Ou, se a gente pensar no contrário, para o Weber, a legitimidade do Estado concentrar todos os meios de violência é dada pela crença no direito, pela crença de que isso é uma ordem racional legal. Mas então haveria diferença entre o direito e a vingança? Ou o Estado é só um aparato para a vingança coletiva e a justiça é só uma forma de retribuição? Então o tema desse seminário é Direito e Literatura para além de uma análise do direito positivo. Mas o próprio Kelsen dizia: quem procurar o que está por trás do direito positivo encontrará, temo, não a verdade absoluta de uma metafísica, nem a justiça absoluta de um direito natural. Quem levante esse véu sem fechar os olhos, vê-se fixado pelo olhar esbugalhado da górgona do poder. Então, o que a gente pode concluir disso? Que quem tem o poder de fato tem o poder de direito? Ou, para lembrar o que foi comentado na mesa anterior, lá o texto do Kafka sobre a questão das leis. A lei é a nobreza? A lei é quem tem o poder? Então agora eu vou passar a palavra para quem realmente entende do assunto, o maior filósofo do direito brasileiro vivo, professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que é professor emérito da USP e também da PUC. Entender direito, justiça, tudo isso que a gente já ouviu aqui, o Ari, finalmente, né? Parece que exige uma espécie de volta ao apócrifo. Apócrifo, no seu sentido original, no sentido que a palavra tomou depois, Krifos, secreto, e ator, que emana. O apócrifo é o secreto emanando alguma coisa. Daí essa importância de a gente conseguir chegar às próprias coisas, à coisa mesma. Acho que a gente já ouviu, o papel
da literatura, por exemplo, de um relato dramático, né? É olhar a profundeza da alma, né? É conseguir olhar melhor a superfície que aparece, né? Isto é, ir daquela obscuridade única, íntima, incomunicável, né? Do segredo, do secreto, aquilo que a gente esconde, às vezes não revela nem para si mesmo, psicanalista, né? Para uma transparência das regras, das ordens. Né? O difícil é chegar até lá. E para atingir essa intimidade, para chegar a esse ontos, a linguagem de Heidegger, né? Nós teríamos que chegar ao direito que nunca se positiva. Que, paradoxalmente, talvez tenha sido, malgrado ele próprio, o alvo de Kelsen. O Kelsen, na teoria pura do direito, disse isso. Né? No prefácio, eu não estou escrevendo uma teoria do direito positivo. Se ele não está escrevendo uma teoria do direito positivo, o que ele estava escrevendo então? O que é aquilo do que ele fala? Ir a esse escondido, era isso que ele estava fazendo? Direito é norma. Norma vale, norma de vencer. Ele não estava falando de direito positivo, ele estava falando de outra coisa. A literatura nos ajuda, ou pelo menos ela é algo que aponta muitas vezes para esse não positivo do direito. Kohlhaas é um personagem interessante. Kleist talvez seja até mais interessante que o próprio personagem. Ele teve uma vida dramaticamente romântica para a sua época. Né? Filho de uma família nobre, de militares, nunca se acertou muito bem na sua própria família. No momento em que ele escreve o seu livro, Kohlhaas, a novela, né? Nós temos as invasões napoleônicas, foi nesse momento que ele escreveu o livro, terminou o livro em 1810, bem conhecido no século XIX. Né? Alguns anos depois, uns 2 ou 3 anos depois, ele morreu. Ele morreu numa condição estranha, né? Romanticamente reveladora. Ele conhece uma jovem, depois de uma vida muito atrapalhada, ele conhece uma jovem, Henriette Vogel, que tinha câncer, um câncer terminal. E essa jovem pede para que ele a mate. E ele, o ex-militar, treinado, pega um revólver e cumpre o pedido dela, mata a jovem. E depois se mata. Ele tinha 34 anos. É um personagem peculiar. Curioso que Kafka tenha dito que via no Kleist um irmão consanguíneo, um parente consanguíneo. Eles foram muito parecidos em trajetórias, embora por caminhos muito diferentes. Assim como Kafka, o Kleist nunca se acertou na sua vida cotidiana, nas burocracias do seu tempo, tentou ser militar, não deu certo, tentou ser um burocrata na Rússia, também não deu certo, e acabou desse jeito. Nunca foi reconhecido no seu tempo. Foi esquecido. Acabou dessa forma, perseguido pela censura da época. E dava para entender por quê. O Kohlhaas, esse comerciante de cavalos, um personagem que talvez tenha até existido, provável que ele existiu, é um personagem do século XVI, logo depois da Guerra dos Camponeses. Aliás, Lutero é um personagem dessa história.
aparece na história. Um pouco de verdade e um pouco de fantasia. Borjas é um personagem curioso, ele já foi visto de várias maneiras. Não? Para alguns ele é realmente um rebelde, um revolucionário, que se põe ao lado do povo, os camponeses que tinham se rebelado, que tinham sido esmagados. Para outros ele também é o protótipo inicial do burguês, que tinha uma vida tranquila, um comerciante de cavalos, criava cavalo e vendia cavalo. Esse personagem, no entanto, permite outras visões. Não? A que me impressionou foi a desse herói dividido entre uma loucura de atitudes que parece que não tem limites, limitações, não tem freios nenhum, e por outro lado um homem pacífico que aceita a autoridade. Bom, a história já foi resumida, eu lembro apenas talvez um dos pontos fundamentais dessa história. Sai da sua cidadezinha, em Brandemburgo, naquela época, com os seus cavalos para vendê-los na outra suzerania, na Saxônia, e quando ele vai atravessar a fronteira, tem que passar uma fortaleza, o Kleist tem uma fortaleza, ele tem que atravessar a fronteira, e obediente ele paga a taxa para atravessar. Quando ele ouve uma voz dizendo, ó, precisa também do salvo-conduto. E ele fala assim, como assim salvo-conduto? Eu já passei 17 vezes por aqui, nunca ninguém pediu salvo-conduto. Ah, precisa. Mas eu não tenho, então vá até vez e pegue o salvo-conduto e volte. Mas deixa os seus cavalos aqui. Assim começa a história. Ele faz isso, obediente, vai atrás, chega lá, descobre que aquilo era uma falcatrua, que não existe salvo-conduto nenhum, volta. Quando ele volta, os cavalos dele tinham sido usados, estavam bastante exaustos, né? Um trabalho terrível. Ele fica furioso, mas peticiona ao Tribunal de Dresden pedindo uma indenização. Muito pacífico. Depois de um ano, não consegue nada. A petição dele é simplesmente arquivada pelo tribunal. Ele descobre que no conselho desse tribunal havia parentes do fidalgo que exigia o tal salvo-conduto, e ele peticionara contra esse fidalgo, que foi o Tronca. Então, aí eles se desesperam em certo momento. Um ano, e no fim esse nepotismo vagabundo me leva a perder tudo. A mulher dele é pacificadora, fala, calma, vamos tentar de novo. Eu conheço fulano, eu conheço ciclano. E ele vai tentando outra vez. Faz uma petição ao príncipe de Brandemburgo para que interferisse o outro príncipe que ceder ao nepotismo. Passa mais um outro tempo, mais um ano, parece a justiça brasileira, né? E no final ele fica sabendo que a petição que tentara não tinha sido nem enviada. É aí que ele começa realmente a chegar ao fim da sua vontade pacífica. Eis que a mulher dele fala assim, olha, eu vou pessoalmente tentar isso. E vai. Na história fica obscura aquilo que acontece com a mulher. Ela tenta atravessar a fronteira, parece que ela acaba sendo ferida por uma lança, volta dela mesma, ela não consegue saber o que realmente aconteceu, mas ele tem a ideia que aconteceu exatamente naquela mesma fronteira. A mulher percebe nos olhos dele o horror que ele tem daquilo que estava acontecendo, olha para ele e diz, olha, veja o que fala a Bíblia, perdoai os inimigos, ame os inimigos, é isso que eu peço a você. Ele ouve isso silenciosamente. Nesse tempo, nesse momento, nesse instante, ele recebe
uma carta do príncipe eleitor da Saxônia, a quem ele se dirigira várias vezes, dizendo que era isso mesmo. Ou seja, que ele parasse de insistir com esses processos, que na verdade ele é que devia uma indenização ao Fontroco, ao fidalgo, por ter ficado lá os cavalos dele, ele que fosse lá e pagasse do Fontroco. É exatamente o oposto daquilo que ele tinha pedido. Nessa hora ele fica silenciosamente furioso. A mulher morre, ele vai enterrar a mulher, e aí o Kleist diz que ele reivindica um poder natural, um poder inato. Ele redige uma sentença, condenando esse fidalgo a fizesse exatamente o contrário. Em 3 dias devolvesse todos os cavalos e pagasse todas as indenizações, né, e manda entregar isso. Claro, passa 3 dias, não acontece nada, ele chama os seus servos, arma os servos e vai lá reclamar o que é de direito. E aí começa a aventura. Quando ele chega ao castelo, não encontra o fidalgo, furioso, ele põe fogo no castelo, aí diz: o fidalgo já fugiu, foi para Wittenberg, ele vai a Wittenberg, não encontra o fidalgo, põe fogo na cidade e vai. Aí dizem que ele está em Leipzig, que ele vai para Leipzig, exige que o fidalgo seja entregue. Claro, o fidalgo não lhe é entregue, ele põe fogo em Leipzig. E nesse momento ele começa a ganhar apoio dos camponeses, talvez ainda ressentidos pela perda da guerra dos camponeses, que tinham perdido. Nesse momento é que aparece Lutero. Lutero fala: meu filho, calma, não é assim, você não pode fazer isso. Lutero ficou do lado dos novos, né? E ele diz para ele para ir com calma. Ele visita Lutero, meio disfarçado. Quando ele percebe que o Lutero não é um inimigo, ele conversa com o Lutero fala assim: olha, eu vou recomendar a sua anistia, volte a Dresden mais uma vez, peça desculpas e tente, você vai ser anistiado por tudo que você fez e vai conseguir a sua indenização. Ele faz isso. Só que quando chega a Saxônia, ele é preso. Afinal, ele tinha sido um rebelde e nas peripécias da história, o seu príncipe eleitor de Brandenburgo tenta um recurso ao imperador em Viena para ver se ele poderia ser, afinal, perdoado. Ele quase chega a ser perdoado, a anistia é considerada válida, só que quando chega a notícia até a Saxônia, não dá mais tempo, ele estava condenado. E se dirige ao cadafalso. E aí um episódio curioso, bem romântico da época. O príncipe eleitor da Saxônia, que o condenara, que era o símbolo para ele de toda aquela justiça falsa, nepotista, né? Esse príncipe eleitor percebe no peito dele um cilindrozinho, e ele reconhece esse cilindro. Nesse cilindro estaria algo escrito por uma cigana que vaticinara o fim desse príncipe eleitor e o fim da sua dinastia. E ele queria muito saber aquilo que estava escrito ali. Estou resumindo a história. Aí ele pede, quer comprar aquilo. O Orlás nem dá bola, né? Não aceita esse negócio. O homem insiste e pede para ele que ele pelo menos leia e diga o que está escrito ali. O Kohlhaas
percebe que ele vai ser, afinal, forçado a dizer o que estava escrito ali. Outro muito importante, o outro é na própria vida, não? Na hora da execução, ele vê o príncipe se aproximando desse jeito. Urraz, quando percebe o príncipe se aproximando com o seu chapéu de penas brancas e azuis, rogando que ele dissesse o que estava escrito naquele bilhete, Urraz soltou a cápsula que trazia junto ao peito, retirou o bilhete, arrancou-lhe o selo e o leu. E com os olhos fixos no homem, com o chapéu de penas azuis e brancas, que já começava a dar-se espaço a doces esperanças, enfiou o bilhete na boca e o engoliu. O homem, com o chapéu das penas azuis e brancas, ao ver isso, caiu desmaiado, tomado por convulsões. Urraz, porém, enquanto seus acompanhantes consternados se abaixavam e o levantavam do chão, voltou-se para o cadafalso, onde sua cabeça caiu sobre o machado do carrasco. Esse é o fim. É esse herói que me parece interessante a gente refletir um pouco sobre ele. Quando a mulher morre e ele recebe aquela sentença e resolve ele próprio escrever a sentença dele, ele, segundo Kleist, lança-se ao negócio da vingança. Essa é a expressão que Kleist usa. O negócio da vingança. Ele se lança ao negócio da vingança. O que é o negócio da vingança? Há uma ironia do Kleist, quando eu falei negócio da vingança, não? Como se vingança fosse uma ocupação negocial. Na verdade, o personagem, o Urraz, no primeiro momento, ele é sempre frio, calculista, ele é um comerciante. Ele ganha dinheiro, só isso, não mais do que isso. Mas naquele momento, quando ele recebe aquela notícia, dizendo que era ao contrário, que ele tinha que pagar para o fidalgo, e a mulher morre, ele olha para os filhos, e agora o que vai ser de tudo isso? Nesse momento, por assim dizer, quando ele assume a força do que ele chama de o seu poder, o Kleist chama de seu poder inato, ele começa o negócio da vingança. Quando ele chega ao castelo, ele não encontra o fidalgo, mas ele ouve o fidalgo lendo a sentença que ele mandara às gargalhadas, dando risada de tudo aquilo. E é nesse momento que ele, enfurecido, começa a pôr fogo em tudo. O negócio da vingança começa, por assim dizer, nesse momento. De um lado, ele é o homem que obedece à autoridade constituída. Ele é o homem que empresta a devida confiança, não? Mesmo diante daqueles embustes, mesmo diante do nepotismo que faz com que o processo seja arquivado. Ele é sempre esse homem tranquilo, não? O que fica obscurecido, no entanto, é, pouco a pouco, uma espécie de fracasso da história, fracasso da justiça, não? Fracasso daquele monopólio da força que então nascia na forma de um Estado nascente, né, em 1600, não? E que aparece como alguma coisa, pouco a pouco, na descrição, aparece como alguma coisa inútil, não? E que vai conduzindo com Urraz a sua própria morte. Em um certo sentido, ele aceita a sua própria morte como fazendo parte daquele jogo, do seu próprio poder inato.
ele aceita isso. Né? Talvez nesse sentido a gente possa dizer que esse negócio da vingança, a vingança que ele acaba, na qual ele acaba se miscuindo, se trabalhando, não? A vingança não é propriamente um desejo de impor uma pena àqueles que ofenderam. Não é propriamente nesse sentido de uma retribuição. Feito isto, tome aquilo. Não é propriamente uma retribuição nesse sentido. Mas é um pouco mais do que isso. É uma exigência de uma, vamos dizer, de uma espécie de restauração total, satisfativa. Isso é a vingança, que vai, por assim dizer, muito além de uma retribuição, de um jogo de equilíbrio. Não é justiça que segura uma balança com dois pratos e que vai procurar o seu equilíbrio. É um pouco diferente. Essa satisfação total não busca equilíbrio nenhum. É muito curioso que a vingança propriamente que aparece na história está não no momento em que, pouquinho antes de morrer, ele fica sabendo que o fidalgo Fontônica tinha afinal sido condenado a devolver para ele os cavalos e foi pagar a indenização. Isso acontece na história. Isso para ele, àquelas alturas, não é mais importante. O importante é saber que aquele homem tinha sido condenado. Foi condenado. Aqui que estava a vingança. Isso não tem nada a ver com o equilíbrio de retribuição. O equilíbrio de retribuição é cometeu o que fez, agora vai indenizar. Mas não é isso que importa a ele. O que importa é a satisfação de ver o outro condenado. Foi condenado. O que nos faz muitas vezes lembrar muitas das situações que a gente está vivendo nesse momento hoje. Em que o mais importante não é saber se a empresa X ou o empresário Y devolveu 100 milhões de dólares. Não? O importante é saber que está na cadeia. Isso é importante. É essa satisfação que faz parte do negócio da vingança. Ou seja, a vingança parece mais uma espécie de reação a uma mancha intolerável que cobre o corpo e a alma daquele comerciante de cavalos. Se a gente se sentisse manchado, isso é intolerável, veja o que está acontecendo. É isso que você quer limpar, por assim dizer. E isso significa essa reparação satisfativa, total. Isso é forte. E isso é que explica por que naquele momento final, olha nos olhos do príncipe eleitor, que vem na direção dele para perdoá-lo. E recebeu o bilhete. Ele sabe que se ele, por acaso, aceitasse o perdão, ele ia entregar o bilhete. Mas onde é que está a resposta dele? Em face da oferta, do jogo, do negócio do perdão. Eu lhe dou o perdão, você me dá o bilhete. Ou pelo menos me diz o que está escrito aí. Ele engole o bilhete. E quando ele engole o bilhete, ele fala assim, olha, nunca mais. É isso que lhe dá a satisfação. Nunca mais. Nem me torturando, porque agora eu vou morrer. Ele morre com satisfação. Literalmente. A morte dele é uma autossatisfação. Isso é vingança. Nós percebemos, portanto, que nesse ato de vingança, ou no negócio da vingança, nas palavras atuais, o que importa não é como paradigma, como critério de justiça, não é propriamente aquilo que o outro fez,
que o fidalgo fez, o Fontronca, talvez responsável pela morte da mulher dele, ou o que o príncipe eleitor fez, atendendo aos nepotismos e passando por cima de todos os procedimentos conforme determinava a lei. Aquilo que os outros fizeram é menos importante. O que é que conta na vingança? Qual é o critério, o paradigma da vingança? É a vítima. É ele, Cole Haas. É o que ele sentiu. É o que ele sentiu pela morte da mulher. É isso que conta. Ou seja, a perspectiva da vingança, ao contrário da perspectiva tradicional da justiça retributiva, não é olhar para o autor e daí medir a pena, mas é olhar para a vítima e daí medir a satisfação. Inverte o jogo. Talvez por isso seja muitas vezes difícil a gente entender a retribuição penal. Não é fácil e não é fácil estabelecer isso, porque, via de regra, pelo menos desde o século XVIII, a retribuição penal é sempre olhada do ponto de vista do autor. O que ele merece por ter feito aquilo em termos de uma consequência. Essa medida, no entanto, não é satisfativa. O que satisfaz é e a vítima. Frequentemente a gente vê isso hoje, aqui no Brasil, por exemplo. O direito dos prisioneiros, daqueles que estão na prisão, soa para a média da população como um absurdo. Um absurdo, não é? É difícil você convencer a população de que aquele homem tem direito. Depois de tudo que ele fez, e não é infrequente o argumento. E olha as vítimas, olha a família, a situação que está, esse sujeito tem casa e comida, e coisa. Esse tipo de argumento é o argumento da vingança. Olha do ponto de vista da vítima, que é o que o Cole Haas faz. Nessa estrutura, a estrutura da satisfação, que a gente percebe no duelo, o duelo é uma estrutura de satisfação. Peço satisfação. Se mata ou não mata, não. O importante é satisfação. Isso é o forte. É o que se sente ofendido se voltar para pedir alguma coisa. Bom, talvez aqui a gente perceba, afinal, um desses momentos cruciais do entendimento do que é o direito e, afinal, do que é a justiça. Nós estamos lidando aqui com, de fato, um problema crucial da filosofia jurídica, por assim dizer, que é essa relação entre justiça e vingança. Na Electra de Eurípides, há um verso em que Electra diz à mãe, Clitemnestra, se a justiça quer que se retribua assassínio por assassínio, é pela morte que teu filho Orestes e eu vingaremos nosso pai. Se o primeiro assassínio é justo, este é justo também. Nesse verso aparecem as duas palavras, justiça e vingança. É pela morte que teu filho Orestes e eu vingaremos nosso pai. Se o primeiro assassino é justo, então é justo também o outro. Está misturado aqui, justiça e vingança. Morte pela morte, a chamada retaliação, veritatis, tal por tal, tal e tal. A retaliação é ainda uma forma de retribuição, muito própria daquilo que a gente chama de vingança. Separar retribuição da vingança, eles falam de retaliação e retribuição. Mas, para além da retaliação, aqui existe algo que se esconde, que é mais forte do que um equilíbrio que seja assassínio por assassínio. Quando a
Electra fala, dessa forma que nós vingaremos o nosso pai. Isso é o fundamental. O secundário é, se o primeiro assassino valeu, então esse vale também. Aqui é retaliação. Mas o secreto, o grifos, o apócrifo, nós vingaremos nosso pai. É aí que está escondido o elemento forte da vingança. Bom, a vingança está muito ligada, nesse sentido, a um vínculo que arma as pessoas de uma forma não perceptível, salvo por metáforas. Aquilo que talvez a gente chame de vínculo de sangue, que junta um ao outro. Cor, raça e sangue. O momento que ele explode é quando ele vê a mulher morrer. A morte da mulher o descontrola, por assim dizer, entre aspas. O descontrola se nós olharmos a relação direito como justiça dos pratos em equilíbrio. Ele se descontrola nesse momento. A mulher morta é como se ele não se segurasse mais. E é esse vínculo parental da própria esposa, é isso que está nesse momento em jogo. E que faz com que a vingança tome os seus caminhos ambíguos. Costumo lembrar sempre que a palavra vingar em português vem do latim vindicare. Que vindicar deu em português vingar e vindicar, reivindicar. É uma palavra nobre do nosso direito. Reivindicar direitos. A origem é a mesma, é vingança. As coisas se misturam, e é essa mistura que a gente tem que entender quando trata desse tema, justiça e vingança. Os gregos conheciam duas deusas da justiça, ao contrário dos romanos, só falam de uma. Eles falaram em Temis e de Dike. Dike é a deusa da balança de dois pratos, e da espada. A Temis, que eu saiba, não tem representação, não me lembro de ter visto em lugar nenhum alguma forma de representação de Temis. Temis é ligada, às vezes, docemente a bom conselho, mas ela é mais do que isso. Ela é a deusa que preside as relações internas, de sangue, dentro da família. Temis pune adultério. Temis pune infanticídio, a morte da criança. Temis pune o crime, o patricídio, o parricídio, que é a morte de parentes. Isso tudo é o terreno de Temis, que talvez nos faça explicar por onde é que entra a vingança nessas histórias. Por que traição é uma coisa tão terrivelmente punível? Com pena de morte nos Estados Unidos até hoje. Por que se pune traição com pena de morte? Por que nós vamos a tanto? Porque a traição, agora, abrindo a família para a nação, é uma coisa que mexe com esse vínculo de sangue. Matar o senhor, matar o soberano, quase psicanaliticamente matar o pai. Isso é Temis. E aí se esconde a vingança, junto com a justiça. Mas aí que ela está. No mundo de Temis, como é que você lida com a vingança? Ou você mata também, mas não diretamente. Porque aquele que pratica o crime, ele está manchado. Nós não devemos nem tocar nele. Não dá para entender porque na antiguidade você jogava pedra. Você nem punha a mão. Ele estava manchado. É assim que você executava. Isso era próprio de vingança. Essa ideia de mancha. Onde se esconde, talvez,
no inconsciente humano, no social, o surgimento dessa figura curiosa chamada procurador ou promotor, que é aquele que acusa por você, você não precisa tocar. O terceiro faz isso. Talvez a gente possa dizer que nessa linha, a novela de Kleist, Kohlhaas, ela se aproxima de Kafka. E eu escolheria algo para fazer a aproximação pensando no mito da porta da lei. Não? Ela se aproxima um pouco. Se aproxima dessa culpabilidade que investe contra o homem sem que ele possa conhecer propriamente o rosto do acusador e nem o conteúdo da acusação. Isso é o Kafka. Não? A Gabin, um livro publicado recentemente aqui no Brasil, em inglês, ele tem um capítulo sobre Kafka, em que ele diz que a letra K de Kafka estaria referida à calúnia. Mas, propriamente dizer, a palavra certa seria caluniador. Aquele que acusa. O K do processo, diz o Agamben, não? Seria aquele que se acusa a si mesmo. No final do processo, o tribunal não quer nada em você. Ele o acolhe quando você vem e o deixa quando você vai. Vale dizer, o tribunal não o acusa, mas apenas acolhe a acusação que você faz de si mesmo. Assim termina o processo. Pois bem, o Kohlhaas, por coincidência no K, Kleist, por coincidência no K, como Kafka, não? Ele também estremece resignado quando ele recebe aquela resolução do príncipe eleitor dizendo que ele que era culpado, que devia ele pagar. É aí que ele assume o seu poder inato. É aí que ele escreve a sua sentença. Mas quando ele faz tudo isso e se faz rebelde, porque não tinha outro caminho, ele, por assim dizer, joga toda a acusação em cima dele. Ele sabe muito bem onde que ele está entrando. Ele entra num jogo que ele vai ter, que ele sabe como é que vai terminar, perdendo a cabeça. Portanto, a rebeldia dele funciona como uma espécie de banimento. Ele se bane da comunidade legal, assentada. Ele se impõe uma espécie de exílio forçado. Ele se expulsa do acolhimento familiar. Tudo dentro desse esquema de Daisy, do esquema da vingança. E só vai encontrar paz quando morre. Só que é uma morte que ele se impõe a si mesmo no filme. Ele se impõe a morte no momento que ele poderia receber o perdão. Essa justiça, então, transmutada em vingança, não seria mais senão uma espécie de aceno do destino para que Kohlhaas passe pela porta da lei, na parábola. Porta que não leva a lugar nenhum. Ou não, que leva ao paradoxo de realizar-se pela condenação a qual o condenado se entrega triunfante e satisfeito. E daí essa ambiguidade paradoxal do direito, que se apresenta nesse poder estranho superior e que garante a liberdade obediente de cada um. O que nos faz perceber que talvez o direito seja irremediavelmente apócrifo. Muito obrigado.